todos da disciplina de hidrologia do curso de engenharia florestal. Boa tarde a todos que estão aí online, pessoal que está chegando aí. Já estou gravando a aula, né, que vai ficar disponível para vocês a partir de amanhã. O link vai ficar disponível na página da disciplina, né? Nós temos aí, por enquanto, 10 pessoas online, né? E eu dei aula agora há pouco, né? Tá meio complicado aqui, porque tá muito barulho aqui perto da minha casa aqui. Tava um cachorro latindo, agora tá uma retroescavadeira, um trator, alguma coisa assim, fazendo muito barulho aqui, sabe? Está dando para vocês ouvirem aí. Eu fechei tudo por aqui, mas continuou fazendo barulho, mas vamos tentar levar assim mesmo, né? Deixa eu ir permitindo o pessoal entrando aqui na sala, né? Bom, vamos seguir, né? Vamos dar prosseguimento aí à disciplina. Beleza, o pessoal está chegando. Bom, vamos lá então na página da disciplina, né? Não sei se vocês já chegaram a entrar na página da disciplina essa semana. E vamos ver aqui. Hidrologia, está aqui. Hidrologia, turma EFL 171, né? Então, nós temos aqui a quarta semana, que foi a semana passada, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, né? Deixa eu vir aqui, compartilhamento, né? Vamos compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos ver aqui. Se vai dar certo, né? Bom, deve ter aberto aí para vocês. Deve ter aberto para vocês aí a tela, né? Tá ok? Tá tudo tranquilo a tela? Bom, então vamos lá, né? Vocês devem estar ouvindo aí, né? Ouvindo e vendo, né? Espero, né? Bom, então vamos lá. A disciplina, quarta semana foi a semana passada, de 24 a 28 de agosto. Nós continuamos abordando aqueles slides, né? São os slides de apresentação da disciplina. As primeiras aulas são em cima daqueles slides. O envio dos questionários do capítulo 1 e do capítulo 2. O envio foi até o dia 28, na sexta-feira, se não me engano. Teve aí a videoaula do dia 24, que eu disponibilizei para vocês na página da disciplina. E, como eu disse para vocês também, né? Eu coloquei a segunda apostila texto de hidrologia, que nós ainda não abordamos, não estamos abordando plenamente, mas nós vamos falar, né? Então, essa segunda apostila, vamos abrir aqui só para vocês terem uma noção de quem ainda não abriu. É uma apostila lá da Escola Politécnica da USP, né? Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, disciplina Hidrologia Aplicada. Então, essa apostila é muito boa, que ela tem aí alguns cálculos, né? Nós vamos precisar fazer. Vamos precisar fazer alguns cálculos aí. E aí, né, ela tem, né? Por exemplo, aqui, ó, no índice, né?
Olha lá, características físicas da bacia hidrográfica, uso do solo, tipo de solo, área, forma, né? Então, ela fala basicamente de bacia hidrográfica. Foi o que eu disse para vocês, que eu ia deixar essa apostila de bacias hidrográficas especificamente para vocês. A nossa apostila texto principal, que é a apostila lá da Universidade Federal da Bahia, que já está disponível há muito tempo para vocês, também tem um capítulo que aborda o assunto bacias hidrográficas, né? O capítulo 2 está na página, começa, né? Na verdade, começa na página 8, né? Vai da página 8 até a página 17. Da página 8 à página 17, a outra apostila aborda, né? E essa aqui que eu coloquei para vocês a semana passada, ela fala especificamente de bacia hidrográfica. São 35 páginas essa apostila, então ela aborda o assunto especificamente bacias hidrográficas. Eu sugiro que vocês deem uma lidinha, né? Principalmente aí até a página... vamos ver até que página aqui para eu falar para vocês. Não precisa ler toda ela, mas poderiam ler até a página... Vamos seguir aqui. Nós vamos abordar hoje, mas a princípio, né? Até a página mais adiante, até aqui a nossa página acho que tá bom até essa página anterior aqui, até a página, vamos ver aqui, essa página aqui, página 14, né? Então, essa apostila nova, né? A apostila nova, vocês vão abrir no computador, né? Ou no celular, não sei como vocês estão acessando aí, e vão, né? Ler, dar uma lidinha tranquila, né? Uma lida assim, bem leve, né? Até a página 14, tá? Na verdade, de texto tem menos, porque tem índice, tem capa, tudo aquilo, então vai dar menos do que 14 páginas de texto. Não dá 14 páginas de texto, não, tá? Então, essa é a segunda apostila texto que nós vamos usar. Nós vamos usar essa aqui, tá? Tem uma outra também que eu não vou, por enquanto, eu não vou pôr disponível, que vai ficar muita coisa, né? Muito conteúdo para vocês aí, mas eu também vou usar como um apoio para alguns cálculos que nós vamos fazer, tá? Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Só dá um oi aí, pessoal que tá, mesmo, deixa eu ver aqui no chat, mesmo o pessoal que não tem microfone aí e tal, fala que tá tudo ok, que vocês estão ouvindo bem e estão vendo bem aí. Só para eu dar um feedback para mim aqui. A Tainara está entrando agora, vamos permitir aqui. Certo. Fala no chat aí, está tudo bem? Deixa eu abrir o chat aqui rapidamente. Está tudo tranquilo? Beleza. Então tá. Tá a imagem boa e o áudio bom, né? Graças a Deus. Finalmente. Então vamos voltar aqui. Quarta semana, que foi semana passada, né? Quarta semana. Então, segunda apostila texto de hidrologia. Essa semana tem muita coisa aqui, né? Que, na verdade, a gente não vai abordar tudo, né? Parte desse material que está na quinta semana vai conseguir abordar tudo hoje. Impossível, né? Não tem jeito. Tem aqui manejo de bacias hidrográficas, características físicas da bacia, é um outro material, um texto, né? Para vocês, que é lá da... deixa eu ver, acho que eu repeti aqui o material. Deixa eu ver se eu repeti o material aqui. Peraí. Vamos abrir aqui. Se repetir, depois eu vou retirar, né? Para não ficar em duplicidade, né? Vamos ver aqui. Eu acho que a apostila está duplicada aqui, né? Vamos ver. Ou é outra? Sim, eu conferi. Ah, não, é outro material, né?
É outro material aqui, ó. Olha só. Essa aqui chama-se Manejo de Bacias Hidrográficas. Análise física da bacia hidrográfica, tá certo? Essa aqui é um outro material lá de Piracicaba, né? Aquela primeira que eu mostrei agora há pouco é lá da USP. USP não é a USP de Piracicaba, não. Essa primeira é da USP, Escola Politécnica, né? Essa aqui não, essa aqui é da Exalc USP. Então é outro material, tá? Então, assim, também, né, é um material que vai auxiliar a gente. Não se preocupe, não, que eu vou direcionando para vocês, ó, abordem, olhem tal material, eu vou direcionando para vocês. Por enquanto, eu deixei disponível aí para vocês, para quem quiser já ir olhando, né, quem quiser já ir passando o olho no conteúdo, ótimo. Se não, a gente vai seguindo aos poucos aqui. Precipitação média na bacia hidrográfica, características fisiográficas. Como eu disse, né, eu coloquei todo o material em PDF, porque alguns alunos estavam reclamando que não estava conseguindo abrir os arquivos em PowerPoint, né? Não estava conseguindo abrir o arquivo em PowerPoint. Não. Aí eu converti tudo que era PowerPoint, eu coloquei em PDF, né? Então, aqui também são alguns slides, né? Que fala de bacia hidrográfica, mostrando algumas fotos, etc., divisor de água. Isso aí ajuda a gente a entender um pouco mais, né? Ele complementa o que nós falamos. Ele complementa o que nós falamos até agora lá nos slides iniciais, tá? Bom, então vamos voltar aqui, ó. Estou passando passo a passo com vocês, para vocês verem o que tem de novo aí, né, na página. Essa semana número 5. Vamos ver aqui agora, né? Eu acho que eu voltei muito aqui, não está certo. Bacia hidrográfica, né? Eu chamei de bacia hidrográfica nesse arquivo. Vamos ver o que está aqui, né? Vamos ver aqui. O computador hoje está bem... Não sei se é o meu computador que está muito lento, gente, ou se é a internet, ou se são os dois, né? A minha internet aqui está chegando 35 mega para mim, mas costuma às vezes cair. Esse computador, se for, pode ser o computador também que está lento, ele estava bem rápido, né? Aí, a alegria da gente dura pouco, aí o que acontece? O computador ficou lento. Talvez seja a internet que esteja lenta, né? Talvez. Bom, então tá aqui, características das bacias hidrográficas, que é lá da Universidade Federal de Campina Grande. Tem umas apresentações interessantes aqui que vão ajudar a gente também a entender esses índices, né? Essas características hidrográficas, ou fisiográficas, ou físicas, né, da bacia hidrográfica. Essa apresentação aqui, que eu vou entrar daqui a pouquinho nela, tá? Que ela está muito boa, essa aqui. É lá da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, né? É bem pequenininho, são 3 slides somente. E depois tem aqui exercícios de fixação, né? Aí eu coloquei até aqui, ó, aviso. Por enquanto, não precisa entregar os exercícios. Por enquanto, tá? Porque vocês têm aí, está previsto no PPT, uma atividade avaliativa para a semana que vem. Então, eu vou colocar para vocês mais para o final da semana, lá para quinta-feira, por aí, eu vou colocar para vocês as dicas, né, as instruções de como fazer essa nova atividade avaliativa que está prevista para essa semana. Só que a entrega não vai ser essa semana, né? Essa entrega vai ser para a semana que vem. Né? Vai começar essa semana, mas a finalização, né? A data final de entrega vai ser para a semana que vem. E aqui, então, tem os exercícios de fixação. Deixa eu ver quantos exercícios tem aqui. São... Deixa eu ver. Eu preparei esse material. E aí, são... exercícios 31/8 até 4/9, que é essa semana agora, semana número 5. São quantos exercícios? Deixa eu ver aqui. São 6 exercícios? Não, são 6 aqui, né? 6 com 6 mais 10, 16 exercícios. São 16 exercícios, né? Os 10 primeiros, acho que todos eles são de marcar, né? Múltipla escolha.
Os 10 primeiros, múltipla escolha, os outros aqui também, né? Também são de múltipla escolha. Tá. Então, vocês vão fazer os exercícios, né? Não agora. Quem quiser, nada impede, né? Que tente fazer o exercício, mas pode deixar para fazer mais adiante, né? Muito provavelmente, como atividade avaliativa, serão esses exercícios aí, tá? Muito provavelmente. Mas isso aí fica como informação para vocês na quinta-feira. Quinta-feira, dia 3, né? Dia 3 de setembro. Então, nós temos aí esses conteúdos para essa semana, né? Bom, vamos voltar lá, aqui na continuação de hidrologia, e vamos ver onde nós paramos, né? Vamos ver onde nós paramos aqui. Qualquer dúvida, gente, vocês podem parar, perguntar, viu? O meu áudio aqui não é muito alto, não. Deixa eu ver se está meio... Acho que eu minimizei o áudio aqui um pouquinho. Ah, tá. Está meio baixo aqui. Deixa eu colocar 100% aqui. Tá. O áudio é razoável, não é dos melhores, não, tá? Mas, assim, dá para ouvir bem e responder a vocês. Qualquer dúvida, pode parar e perguntar. Então, vamos seguir lá na frente, onde nós estávamos falando, né? E nós vamos entrar... Deixa eu ver aqui. Aqui não, né? Aqui não, aqui já veio para a parte de precipitação. Nós estávamos falando de precipitação, aparelhos que nós utilizamos para coleta de dados de precipitação, etc., né? Beleza. Bom, aí o que acontece? Nós precisamos abordar um assunto que nós falamos rapidamente ao longo dos slides e ficou, né, incompleto, né? Ficou faltando a gente complementar esse assunto aí. Para isso, eu preciso entrar lá na apostila. Se vocês estiverem com a apostila em mãos aí, ótimo. Quem não tiver a apostila em mãos, eu vou tirar o... famoso trote da campainha, né? Bom, vamos lá. Vamos aqui, voltando. Onde que está a apostila? Vamos ver, a primeira apostila da disciplina, né? Primeira apostila. Está aqui. Então, essa é a apostila. Sim. Acho que tem gente pedindo para entrar aí. Tem gente pedindo para entrar aqui? Mandaram no grupo. Ah, tá aqui, né? Eu pensei que era aqui em casa. Deixa eu ver aqui. Não. Quem que é que está pedindo? Nós temos aqui diretoria de marketing. Diretoria de marketing? Ué, como assim? Não reconheço quem que é esse pessoal, não. Não conheço. Não vou permitir, porque eu não conheço quem é, né? O Pablo e o Iago é. que mandaram no grupo pedindo. Vou ver aqui. Ô, Claudiano, Deixa eu eu dei uma ver aqui, olhadinha na está lista de e-mail que você mandou o link. Meu no e-mail chat. não tá nele. Deixa eu Como ver que se eu tá no faço para você chat colocar? aqui. Sim. Me coloca na lista de e-mails para receber o link. Ô, Claudiano, aproveitando que você vai colocar o da Daniele, coloca o meu também. Eu tô usando a lista das turmas... Eu estou usando a lista que eu recebi da coordenação, a lista das turmas de engenharia florestal e de agronomia, né? Então, eu estou usando essas listas. Eles mandaram para a gente as listas dos alunos de cada turma, né? De cada curso e dentro de curso de cada turma. Tem lá uma lista do PowerPoint. Do Excel. Aí eu estou usando essas listas. Então, pode ser que alguém tenha ficado de fora, né?
Se for o caso aí, como parece que é o caso, eu sugiro que vocês mandem para mim, pode ser no WhatsApp mesmo, mandem no WhatsApp e... Deixa eu ver aqui se tem mais alguém, deixa eu ver. Tá. Manda no WhatsApp os e-mails que ficaram de fora, ou no próprio e-mail meu, né? No e-mail meu, é bom que eu já vou lá, já copio e já adiciono na planilha, né? Na planilha dos e-mails que já estão normais aqui. Então, é quem que falou que está sem quem que foi que falou? Por favor? Eu, por exemplo, não estou recebendo os e-mails, não. Com o link da aula, não. Paloma, Eu né? também. Antoniele Paloma. Paloma. Antoniele Paloma. Então, manda para mim, por favor. Coloca assim, põe lá urgente, né? Põe lá no título do e-mail, põe lá urgente e coloca, explica o que é, né? E coloca o e-mail de vocês, que aí eu vou acrescentar na planilha. Deixa eu mostrar a planilha para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Aproveitando aqui, deixa eu ver se estou com a minha planilha, se a planilha está aqui. Deixa eu ver aqui. Que aí eu mostro para vocês a planilha, né? Documentos. Claudiano, deixa eu mandar um e-mail aqui no chat. Então, você só copia e cola. Pode. Não. Manda pelo e-mail, porque vai ficar meio tumultuado para mim aqui. Manda no e-mail. Se tem meu e-mail aí, pode acessar aí. Acessa o meu e-mail e envia, por favor. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando aqui qual é a planilha. A planilha, não estou achando o local da planilha aqui, não. Bom, depois eu vejo isso, né? Para a gente não perder muito tempo. Depois que a aula terminar, a gente envia por e-mail para você, Claudionor. Tá, aqui, achei aqui, ó. Engenharia florestal, olha só. Depois do final da aula, vocês mandem para mim, por favor, que aí eu já acrescento aqui, ó. Quer ver, ó? Engenharia florestal, vamos ver aqui. Vai abrir aqui. O computador não está ajudando muito, né? Vamos ver aqui. Tá aqui. Então, EFL 171. Tá aqui, ó. Esses são, tá aí os nomes, vocês podem acompanhar, olha só. Esses são 26 nomes que estão aqui da turma EFL 171. Tá aqui, ó. Esses nomes. Tá? São 25, né? Porque aqui são 25 nomes, tá? Aí o que acontece? A hora que vocês enviarem para mim aí, quem está faltando, eu vou acrescentar aqui embaixo. Eu acrescento aqui embaixo, aqui, né? Aí quando eu for copiar os e-mails para poder enviar o convite da aula, aí já vai estar aqui embaixo. Eu vou pôr até em vermelho aqui para saber que eu adicionei depois. Aí eu peço, coloquem o nome completo de vocês, coloca o nome completo de vocês e o e-mail na frente, né? Porque aí eu copio o nome e o e-mail aqui e somo nessa planilha. Somo na planilha. Combinado? Claudiano, seu e-mail é qual Combinado. mesmo? Oi? Seu e-mail é qual mesmo? Claudiano o quê? claudionor.costa@ifmg.edu.br. claudionor.costa@ifmg.edu.br. Só nesse caso, gente, envie por e-mail, porque a gente tá recebendo muitos e-mails, que são e-mails da escola e etc. Então, tá ficando, assim, muito carregado, muito sobrecarregada a caixa de e-mail. Então, assim, só nesse caso de adicionar nome para a planilha de convidados para a aula, vamos olhar, tá? Agora, qualquer outra informação... Claudiano, Oi, sim. uma sugestão, por que não faz uma lista lá no grupo, aí você pega e adiciona a parte da lista, ao invés de mandar e-mail? Não, porque o e-mail vai ser só de quem está faltando. São poucas pessoas que estão faltando aqui na Então, planilha. ao invés de mandar um e-mail para você, só fazer uma lista. Todo mundo está no grupo? Mas eu já tenho a lista. Eu já tenho a lista que eles mandaram da coordenação para mim. É só colocar os 2 nomes que estão faltando. São 2 pessoas. Entendi. Entendeu? É a Antoniele e a Paloma que está faltando para poder acrescentar aqui. Né? Só essas 2. Bom, então... Vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Eu aguardo depois o e-mail de vocês, né? E a gente segue, né?
Bom, então aqui, gente, vamos tentar aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, vamos lá. Isso, aqui ficou melhor. Vamos aqui tentar explicar para vocês. Quando a gente entra no capítulo 2, eu preciso passar nesse assunto com vocês hoje. Ó, capítulo 2, bacia hidrográfica, né? Podemos ver aí a apostila principal que nós estamos utilizando. Capítulo 2, aí tem lá delimitação de bacia, o que é uma bacia, né? Características fisiográficas, aí que entra, né? Então, vamos lá. Características fisiográficas, está aqui, ó. Item 2.3 da apostila. Item 2.3. Essas características fisiográficas são muito importantes para a gente conhecer a bacia hidrográfica. Ele fala o seguinte, o autor, ó, as características fisiográficas de uma bacia são obtidas dos dados que podem ser extraídos de mapas, fotografias aéreas e imagens de satélite. Exemplos: área, comprimento da bacia, declividade, cobertura do solo, que podem ser expressos direta ou por diretamente, né? Ou por índices que relacionam os dados obtidos. Então, primeira característica fisiográfica importante, a forma da bacia, tá? Forma da bacia. Então, vamos ver essa forma de bacia aqui. Olha só, nós temos aqui do lado esquerdo a nossa famosa folha, né? A folha da árvore que a gente foi lá e arrancou. Aquele paralelo que eu fiz, aquela analogia que eu fiz com a folha da árvore, né? Então, nós temos a folhinha aqui da árvore, que é a nossa bacia hidrográfica, ou microbacia, ou subbacia, não importa. E nós temos o seguinte, essa bacia de formato circular, olha só, essa bacia tem um formato mais circular, né? Formato circular. Então, no caso, nós temos o seguinte, quando uma bacia tem um formato circular, o que vai acontecer com o hidrograma dela? O hidrograma é esse gráfico que está à direita aqui, ó. Esse gráfico que está à direita, a gente chama de hidrograma, tá certo? É o hidrograma. Então, a bacia circular, olha só o comportamento do hidrograma. O comportamento do hidrograma. Nós temos aqui vazão em metros cúbicos por segundo, né? Tá aqui, ó, vazão em metros cúbicos por segundo. Tem alguém acompanhando via celular? Eu, Luana. Luana está com celular. Mais alguém? Eu também estou, o Emerson. Então, Emerson. Milene também. Eu também estou com o celular hoje. Tá, então, tá dando para acompanhar a ilustração ou tá muito ruim? Tá muito pequeno? Tá bom. Tá bom, sim. Tá bom. Tá dando sim. Joia. Então, vamos seguir, né? A gente preocupa mais com o pessoal de celular, porque com a tela é muito pequena, aí pode ser que atrapalhe um pouco. Então, eu dei um zoom, aumentei um pouquinho o zoom aqui, para ver se fica mais fácil de entender. Então, vamos procurar entender aqui, ó. O mouse está mostrando para vocês aqui onde estou querendo apontar. Depois eu vou tentar até mudar o formato do mouse para ficar um formato assim mais fácil de visualizar, né? Bom, olha só. Aqui a bacia ela é praticamente circular. Olha só, do lado esquerdo aqui. É uma bacia circular. Formato circular. Aqui do lado direito nós temos o hidrograma. O hidrograma o que é? É um gráfico vazão versus tempo. Vazão, normalmente em metros cúbicos por segundo, e tempo, normalmente, em horas. Vazão em metros cúbicos por segundo e tempo em horas. Olha só o que acontece com a vazão no exutório, ou na seção de controle, ou na foz, que é a mesma coisa, né? Exutório, seção de controle e foz. A vazão vai subindo, 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 chega lá em cima desse pico e depois cai. Né? Então, é o que acontece aqui, ó, nesse exutório aqui do lado esquerdo, aqui, ó, no desenho. Ó. Olha só o desenho do lado esquerdo. Aqui no exutório, na seção de controle aqui, nós vamos medir a vazão aqui.
Então, a vazão vai ser justamente essa aqui do lado direito, ó. Essa curva aqui, ó. Essa curva. O que nós podemos ver? Nós temos um pico. Esse pico aqui é muito pronunciado, ó. É um pico muito pronunciado, né? Muito alto, muito abrupto. Esse pico aqui. Pico de vazão, né? Pico de vazão é muito alto. Então, isso é muito ruim para a bacia. Por quê? A bacia vai ter maior chance de inundação, maior chance de cheias. A vazão, né? Como a vazão é muito grande, a vazão vai aumentar, assim, num curto espaço de tempo, vai aumentar muito num curto espaço de tempo, então eu vou ter maior chance de cheias, maior chance de inundações nessa bacia. Entendido, né? Essa bacia circular, é desse jeito aí. Aí, o que nós podemos ver na sequência? A bacia elíptica. A bacia elíptica tem esse formato aqui, ó. É como se fosse uma folha um pouquinho mais comprida, né? Ele é mais comprida aqui, ó. Comparando com a de cima aqui, que é circular, nós temos essa de baixo aqui, ele é mais comprida um pouquinho, mais fininha, né? Vamos falar assim. O que acontece com o hidrograma? Olha só o hidrograma aqui, ó. O hidrograma, nós temos uma vazão que vai subindo, subindo, aí ela fica num platô, chega num platô, né? Forma esse platô aqui e depois cai, né? Então, nós temos uma vazão que, evidentemente, vai aumentar, porque está chovendo, né? A vazão está sendo... A água está sendo escoada pelo sistema de drenagem da bacia. Os afluentes estão drenando, né? Todo o sistema de drenagem está drenando essa água, está jogando nos afluentes, os afluentes estão jogando no curso d'água principal, e no curso d'água principal essa água chega lá no exutório. Aí lá no exutório eu meço e vou ter essas vazões aqui, ó. Então o que vai acontecer no caso de uma bacia elíptica? Uma bacia alongada. Elíptica ou alongada? A vazão vai subir, evidentemente, tem que subir, porque está chovendo. E aí ela chega num platô, ela estabiliza e depois ela cai. Então, o pico aqui é um pico mais suavizado, é um pico mais baixo e mais suavizado. Certo? Então, é uma bacia elíptica. Nessas bacias elípticas, a chance de inundação, a chance de cheias é menor do que numa bacia circular. Tá? Então, a bacia circular que é o nosso problema. O problema nosso é a bacia... Se você faz o estudo da bacia e obtém lá um desenho, um croquisinho, um desenho da bacia, e você está observando, você está vendo que a bacia é circular, você pode ter certeza que você vai ter problema, muito provavelmente, de inundação, de cheia na bacia, tá? Então, a bacia elíptica. E essa segunda bacia, né, que não tem tanto problema de inundação. E nós temos uma bacia que é intermediária, vamos dizer assim, que é, vamos dizer, um cruzamento, né, entre aspas, né, das duas bacias, que é essa bacia aqui, ó, a radial, né? A bacia radial é essa bacia que tem um formato assim meio disforme, né? Não tem um formato assim definido, né? É um formato assim meio diferente, né, das outras. Então nós temos o que nessa bacia? O hidrograma. Como que é o comportamento do hidrograma dessa bacia? Nós vamos ter a vazão em metro cúbico por segundo, tempo em horas. Então, o hidrograma, né? Então, nós vamos ter a vazão vai subir, vai ter um pico, porém, o pico dessa vazão é bem inferior ao pico da bacia circular, né? Aí ela cai, a vazão cai, depois ela sobe de novo, tem um outro pico mais baixo ainda do que o primeiro, e depois ela cai de novo. Tá? Então, na bacia radial, é um comportamento intermediário entre a bacia circular e a bacia alongada. Tá? É exatamente isso. Nós temos, então, esses três tipos de bacia aí. Então, vamos lá. Só para vocês lembrarem. Bacia arredondada, né, ou circular. Bacia elíptica, ou alongada. E bacia radial, ou ramificada. Tá aqui. São os três tipos, tá? Aí nós começamos a falar dos fatores, dos coeficientes, né? Os coeficientes físicos ou fisiográficos da bacia. O primeiro, não significa que é o mais importante, não. É o primeiro que está sendo abordado aqui na apostila. O primeiro é o fator de forma, ou coeficiente de forma, olha só.
Fator de forma é o coeficiente de forma. Então, o fator de forma, o coeficiente de forma, é a relação entre a largura média e o comprimento axial da bacia. Largura média e o comprimento axial da bacia. É isso aqui, ó. KF é o L médio dividido pelo comprimento axial L, né? Outros chamam de LAX, ou comprimento axial. Axial significa que é de ponta a ponta, do início do curso d'água principal até o final dele em linha reta. É do início do curso d'água principal, aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar um curso d'água principal aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, se eu pegar em linha reta daqui até aqui na cabeceira, daqui até na cabeceira, lá no alto da bacia, em linha reta, eu tenho um comprimento axial. Comprimento axial. O comprimento real, o que é? É todo esse comprimento aqui do curso d'água, levando em conta a sinuosidade do curso d'água. Levando em conta a sinuosidade do curso d'água. O comprimento axial não leva em conta a sinuosidade. É o comprimento em linha reta. Do início da bacia, né, ou do fim, como queiram, né, que seria o exutório, do fim da bacia até a cabeceira, no início do curso d'água principal. Então, o coeficiente, o fator de forma, é o comprimento, é a largura média da bacia, largura média dividida pelo comprimento axial. Tá? Agora ele fala, quem que é a largura média? A largura média vai ser a área da bacia dividida pelo comprimento axial. A área da bacia dividida pelo comprimento axial. Aí, se você substituir na fórmula, né? No lugar do L médio aqui, ó, no lugar do L médio, eu coloco A sobre L, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui, né? Vai ficar A sobre L. É isso aqui de baixo, ó. Então, aqui vira A sobre L. A sobre L vai dar A sobre L ao quadrado. Então, vira essa equação aqui, ó. Vira essa equação de baixo aqui. Então, a forma que nós usamos para calcular o fator de forma é eu pego a área e divido pelo comprimento axial ao quadrado. Eu pego a área em quilômetro quadrado e divido pelo comprimento axial em quilômetro ao quadrado. Então, quilômetro quadrado da área dividido por comprimento quilômetro ao quadrado vai dar o quê? Quilômetro quadrado dividido por quilômetro quadrado perde a unidade, fica sem unidade. Então, o fator de forma, ele é um número adimensional. Ele é um número adimensional. Ele não tem unidade. Tá? Então, por exemplo, vai dar um KF de 0,98. KF de 1,2. KF de 1,05. Não tem unidade. Tá? Então, é assim que calcula o KF. KF. Então, ele faz a seguinte observação. O fator de forma é um índice indicativo da tendência para enchentes de uma bacia. Veja bem, hein? O que está falando? O fator de forma é um índice indicativo da tendência para enchentes de uma bacia. Tendência a enchentes. Uma bacia com fator de forma baixo, não se preocupe que depois vocês vão fazer exercícios com isso, tá? Vão fazer exercícios com isso aí. Então, uma bacia com fator de forma baixo é menos sujeita a enchentes que outra de mesmo tamanho, porém com fator de forma maior. Isso se deve ao fato de que uma bacia estreita e longa, com fator de forma baixo, há menos possibilidade de ocorrência de chuvas intensas, cobrindo simultaneamente toda a sua extensão. E também, numa tal bacia, a contribuição dos tributários atinge o curso d'água principal em vários pontos ao mesmo tempo, afastando-se, portanto, da condição ideal de bacia circular, discutida no item anterior, no item seguinte, né? Na qual a concentração de todo o deflúvio da bacia está num só ponto. Vamos resumir isso aqui, né? Então, quando nós temos um fator de forma mais próximo de 1, né? Um fator mais próximo de 1, ele está, a situação está mais crítica, maior risco de cheias.
Se o fator de forma é mais baixo, o coeficiente de forma, o fator de forma é mais baixo, ele é menos sujeito a enchente. Se é menos sujeito a enchente, significa que a bacia não é muito parecida com o círculo, não. Ela tem outro formato, né? Ela é mais alongada. Então, o índice mais baixo, o índice mais baixo, o índice de forma, o fator de forma, ou coeficiente de forma, como queiram, se ele for menor, menos cheia, menos risco de cheias na bacia. E mais alongada é a bacia, mais longe da circularidade é a bacia. Então, esse aí é o primeiro fator. Eu digo o seguinte, nós vamos ver alguns fatores. A gente nunca deve concluir, fazer uma conclusão definitiva sobre a bacia analisando um fator só. A gente deve pegar alguns fatores, alguns índices e analisar. Quando eu trouxer para vocês o estudo lá da Cachoeira das Pombas, que eu falei que eu vou trazer, lá de Guanhães, vocês vão poder ver exatamente isso, né? Que o autor pegou vários coeficientes, né? Ele pegou vários coeficientes e fez o estudo e fez algumas conclusões em cima dos vários coeficientes que ele estudou. Então, você nunca deve fazer o estudo só de estudar a bacia só por um fator. Você deve usar alguns fatores. Bom, aí vem o segundo, né? Coeficiente de compacidade, ou coeficiente, ou índice de gravélios, né? Coeficiente de gravélios, ou coeficiente de compacidade, KC. KC, ou índice de compacidade. Coeficiente de compacidade, né? O que vem a ser o KC? KC vai ser a relação entre o perímetro da bacia, veja bem isso aqui, hein? É a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de área igual à da bacia. Vamos tentar entender isso aí. Então, coeficiente de compacidade, é a relação entre o perímetro. O que é o perímetro da bacia? Como que vocês acham que a gente vai medir o perímetro da bacia hidrográfica? Como que a gente mede isso? O perímetro. Primeira coisa, o que é o perímetro? O que é o perímetro? Alguém sabe o que é o perímetro? A soma dos lados? Isso, pode ser também, né? Se você tem, por exemplo, um quadrado, né? O perímetro do quadrado vai ser a soma dos lados do quadrado. Ou então do retângulo, né? Do retângulo. Se eu medir os lados do retângulo, eu vou ter o perímetro. Levando isso, então, que você falou, né? Que é a soma dos lados, para uma bacia, como que eu vou... O que vai me dar... Baseado naquilo que nós falamos anteriormente, em outras aulas, como que eu posso chamar o perímetro da bacia? Eu posso dar um nome para ele. Nós falamos sobre isso. Lembra do contorno da folha? O que é o contorno da folha? Como que a gente chama o contorno da folha? Ninguém lembra, não? O contorno da folha? Nós chamamos o contorno da folha. Nós fizemos um paralelo, uma análise, né? Uma comparação, uma analogia de uma folha de uma árvore, de uma planta, né? Com a bacia hidrográfica. E nós falamos que o contorno da folha, a gente pode dar um nome para ele, que seria o quê? Chamado? Não lembro, não? É o chamado divisor de águas, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. A bacia aqui, ó. Tá aqui a bacia, né? Então, se nós pegarmos esse contorno aqui tracejado, ó, essa linha tracejada aqui, ó, toda ela, nós pegamos toda essa linha tracejada e obtivermos o comprimento dessa linha tracejada, nós estaremos obtendo o quê? O perímetro da bacia. Perímetro da bacia, né? Então, vai ser dado em quilômetros também, né? Perímetro é dado em quilômetros. Então, o contorno, né, da bacia, todo o contorno da bacia, né? O contorno todinho aqui é chamado de divisor de águas. Tem um nome específico, um nome especial, né?
Então, para eu obter, né, isso que ele falou aqui embaixo, para eu obter o perímetro da bacia, eu preciso obter o comprimento do divisor de águas. Qual é o tamanho do divisor de águas? Quantos quilômetros que ele tem? Entendido agora? Divisor de águas vai ser o perímetro da minha bacia. Então, eu vou ter o valor lá, tantos quilômetros. Perímetro da bacia, tantos quilômetros, X quilômetros. E um perímetro de um círculo que tem a área igual a da bacia. Então, vamos dizer que a minha bacia tem 1.000 quilômetros quadrados. Né? Se eu pegar um círculo com a mesma área de 1.000 quilômetros quadrados, né, o perímetro desse círculo, né, aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o perímetro da bacia e dividir pelo perímetro desse círculo. É meio... Dá para ter que raciocinar, né, com um pouco mais de profundidade, mas vamos ver matematicamente o que ele traz aqui. Ó. Olha só, quando ele fala a área, né, a área do círculo, a área de um círculo, o que é? A área do círculo é πr ao quadrado, está aqui, ó. πr ao quadrado. A área do círculo. Então, o que vai ser o raio? O raio vai ser raiz quadrada de área sobre π. Raiz quadrada de área sobre π. Aí, o que vai ser? Eu vou ter o coeficiente, ou índice, o coeficiente de compacidade, ou índice de Gravelius, Kc, vai ser o perímetro dividido por 2πr. O perímetro, né? O perímetro de um círculo, né? O perímetro do círculo é 2πr. O perímetro do círculo é 2πr. Então, perímetro da bacia dividido pelo perímetro do círculo, perímetro da bacia dividido pelo perímetro do círculo me dá o Kc. Substituindo o 2,5, né, em 2,6, se eu substituir o 2,5 em 2,6, aqui e aqui, então no lugar do R eu coloco a raiz quadrada de A sobre π, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, Kc, que é a equação que a gente usa, tá? A equação que a gente usa é essa de baixo aqui, ó. Esse aqui é só para dedução da fórmula, né? A fórmula que a gente vai usar é essa fórmula de baixo aqui, ó. Essa aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó. Essa é a fórmula que nós vamos usar. Né? Então, nós vamos ter, no final das contas, o Kc vai ser 0,28 perímetro dividido pela raiz quadrada da área da bacia. Então, aqui, ó, P e A são perímetro em quilômetros e A, área da bacia em quilômetro quadrado. Aí ele fala o seguinte, ó, esse coeficiente é adimensional. Ele é adimensional também, né? Porque eu tenho perímetro aqui em cima e aqui embaixo raiz quadrado de quilômetro quadrado, que vai dar quilômetro, né? Então, quilômetro dividido por quilômetro fica sem unidade. Então, é adimensional. Então, eu falo assim, ó, este coeficiente é um número adimensional que varia com a forma da bacia, independentemente do seu tamanho. Quanto mais irregular for a bacia, tanto maior será o coeficiente de compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade, ou seja, um coeficiente igual a 1, se o meu Kc, se eu calcular o Kc aqui, dessa forma, e encontrar 1, isso vai corresponder a um círculo, uma bacia circular. É um círculo perfeito, né? Um círculo perfeito, Kc igual a 1. Então, se a bacia for circular, isso é bom ou é ruim? Baseado no que nós já falamos até agora. Bacia, eu calculei lá, o índice deu, o Kc deu 1. É uma bacia circular. Isso é bom ou ruim? O que vocês acham? Vocês estão participando aí? Mas será que o pessoal foi embora? Deixa eu ver aqui. Não, tem muita gente. É ruim? É ruim? Quem falou aí? Foi eu não sei não. O Kc não pode ser alto, não. O Kc... Eu não Ô, consegui Caio. ver os nomes aqui.
Simone está falando, né? E quem mais? Eliseu? Então, exatamente, o KC, ele é um valor, né, que quanto mais próximo de 1, pior, né? Quanto mais próximo esse valor estiver de 1, pior. Significa que a bacia está mais próxima do círculo. E nós falamos que a bacia próxima do formato circular é uma bacia que causa mais enchentes. Você tem mais problema de enchente na bacia. Ninguém quer isso, né? Imagina você ter uma plantação, né? Uma lavoura lá na bacia hidrográfica. Tem uma lavoura lá de tomate, por exemplo, e essa bacia inunda toda hora. Chove e rapidamente ela inunda. Então, você vai perder sua lavoura. Então, você não quer isso, né? Você não quer. Então, a bacia com formato KC, o KC próximo a 1, muito próximo a 1, é muito ruim. Isso é péssimo, né? É muito ruim. Então, o ideal é o KC não ser próximo a 1, tá? Depois nós vamos ver numericamente os exercícios exatamente sobre isso. Aí ele fala o seguinte, ó. Se os outros fatores forem iguais, os outros fatores todos, né? Nós temos relevo, etc. Se os outros fatores forem iguais, a tendência para maiores enchentes é tanto mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente. Foi o que eu acabei de dizer, né? Quanto mais próximo de 1, pior. Mais próximo vai estar das enchentes. Se os outros fatores forem iguais. Porque se eu mudar vários fatores, fica difícil de eu analisar, né? Então, eu vou mexer, por exemplo, no coeficiente de compacidade, só nele. Vou analisar só ele. Os outros fatores vão ficar iguais. Não vou mexer neles. Então, analisando só o coeficiente de compacidade. Se ele estiver próximo à unidade, bacia circular, ruim. Situação ruim. Inadequada. Tá? Bom, então nós vimos aqui dois índices. O fator de forma. Nós vimos os formatos da bacia primeiro. Vimos o fator de forma e vimos o coeficiente de compacidade. Os dois. Agora nós temos que ver outros fatores. Vamos ver outro, como eu falei, né? Vamos ver aqui qual é o arquivo que está isso, né? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui na página da disciplina. Porque essa apostila não tem todos os fatores. Por isso que eu tive que colocar outras apostilas para poder complementar, né, a informação. Vamos ver qual que é a apostila, né? O material que tem isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse. Eu não lembro exatamente qual é. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu estou achando que o EAD, o AVA, está meio devagar hoje. Não é possível que a internet... Vamos ver aqui. Bom, vamos ver esse aqui, bacias hidrográficas, né? Vamos ver aqui. Uso do solo. Área. Fator de... tá, aqui ele vem falando, né? Ó. Forma, né? Aqui o bom desse aqui, que ele traz exemplos, né, numéricos. Forma. Fator de forma, né? Nós vimos lá, ó, o índice de graveira. Acabamos de ver. Vamos ver um exemplo numérico dele, ó. Vamos ver se tem um exemplo numérico dele aqui. Tem. Olha só. Fator de forma, gente. Olha só. Vamos aumentar o zoom aqui, né? Ou o coeficiente de compacidade ou índice de graveras. Olha só. Nós temos aqui a bacia hidrográfica está aqui, ó. Está em cinza aqui, ó, a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica está em cinza, né? Cor cinza. Nós temos aqui, em azul, os afluentes. Os afluentes estão em azul aqui, ó. Né? Estão em azul os afluentes. E aí ele fala que a fórmula, né, do fator de forma, o coeficiente de Gravelli, é B sobre L, que é a largura média dividido pelo comprimento da bacia. Aí, ele faz o seguinte, ó.
Olha como que ele calcula. Eu tenho aqui várias larguras médias. Várias larguras médias. Então, por exemplo, eu tenho aqui 20, 25, 28, 29, 32, 29, 26 e 17. Isso em quilômetros. Em quilômetros, tá? Isso dado em quilômetros. 20 quilômetros, 25 quilômetros, 28 quilômetros, 29, etc. E nós temos aqui embaixo a largura média, o comprimento axial médio, né? Seria a largura, não é largura, né? Comprimento axial, né? Eles chamam de largura B. Como o autor é diferente, ele às vezes usa nomenclatura diferente. Então aqui ele chama de B, o comprimento, ele chama de B a largura, tá? O B ele chama de B a largura média, e o comprimento axial ele chama de L. Chama de L, cuidado para não confundir, né? Então o L aqui é o comprimento axial, LAX. Alguns autores chamam de LAX, né? Comprimento axial. Então eu peguei como que eu calculei aqui o fator de forma? Eu peguei, somei todas as larguras, dividi por 8. Por que 8? Porque eu tenho 8 larguras. É uma média aritmética. Eu peguei 8 larguras e dividi por 8, que deu 25,75. E dividi por 50, que é o comprimento axial. Olha só o comprimento axial. Ele pegou da ponta da bacia, né? Do exutório da bacia até a cabeceira. Do exutório até a cabeceira. Deu 50 quilômetros. Está aqui, ó. Comprimento axial. Note que ele não pega os chamados meandros ou a sinuosidade da bacia. Ele não pega isso. É no sentido... Ele é um comprimento axial, um comprimento que não leva em conta a sinuosidade da bacia hidrográfica, ou do curso da água principal, né? Então, deu aqui, ó, 25,75 dividido por 50, deu 0,515. 0,515. Deu um valor um pouco mais longe, né? Do 1, né? Um pouco mais longe do 1. Agora, o índice de compacidade. O índice de compacidade, né? Índice de compacidade, que é o segundo valor, o segundo que nós vimos primeiro o fator de forma, e agora nós estamos vendo o índice de compacidade. Vamos ver agora o índice de compacidade. Como que é o índice de compacidade? Aquela forma que nós falamos, ó. Índice de compacidade vai ser 0,28, que multiplica o perímetro, dividido pela raiz quadrada da área. Né? Então, por exemplo, perímetro em quilômetros, A é a área da bacia em quilômetro quadrado. Vamos ver se ele tem um exemplo aqui. Acho que ele tem um exemplo aqui, né? Tem. Ó. Cadê? Ele fala o seguinte, ó. Vamos ver essa observação que ele fez aqui, que é importante. Ó. Como o círculo é a figura geométrica plana que comporta uma dada área com menor perímetro, esse índice nunca será menor do que 1. Bacias que se aproximam geometricamente de um círculo convergem em escoamento superficial ao mesmo tempo para um trecho relativamente pequeno do rio principal. Caso não exista outros fatores que interfiram, os menores valores de Kc indicam maior potencialidade de produção de picos de enchentes elevados. Tá? Então, o Kc, né? Vamos ver aqui, ó. Ah lá, calcular, né, o Kc numa bacia de 100 km² de área e perímetro de 54 km. Jogou na forma, né? 54 e o 100 achou 1,512. 1,512. Está um pouco mais distante do 1, né? Não está próximo de 1. Aí o que significa estar próximo? Está longe? Isso é meio que depende muito do que eu falei, né? De você ter várias informações, vários índices para você poder fazer a conclusão, né? Às vezes você chega num índice, por exemplo, vamos dizer que o fator de forma deu que a bacia tem baixa propensão a cheia, o outro índice deu que ela tem média. Pode acontecer isso, né? E um outro deu alta. Então, você tem que
ver vários fatores, vários índices, para você, no final das contas, poder falar alguma coisa da bacia. Aí, tem um outro índice, né, que nós temos aqui, o índice de conformação, né, que nós vimos lá, compara a área da bacia com a área do quadrado de lado igual ao comprimento axial. Então, fica aqui, fator índice de conformação é a área dividido por L ao quadrado. Então, quem que vai ser, né? Vai ser a área dividido pelo L axial, comprimento axial, L ao quadrado. Então, ele traz aqui o seguinte exemplo. Olha só. Você tem um exemplo numérico aqui, ó. Ele traz um exemplo numérico, né? Exemplo numérico. Nós temos aqui duas bacias. Uma bacia do lado esquerdo e uma bacia do lado direito. Né? Elas têm o mesmo comprimento, né? Aqui, né? Vamos ver como que ele chega aqui embaixo no número, né? Olha só. Nesses três exemplos aqui, ó. Eu sei que tem um erro aqui nessa foto aqui, nesse desenho aqui. Vamos tentar identificar qual é, né? A calcular o índice de conformação das bacias abaixo. Ó. Observe que as três bacias possuem a mesma área, entretanto, são dispostas de maneira diferentes com relação ao rio principal. Elas têm a mesma área. Olha para vocês verem aqui, ó. Qual que é a área dessa bacia aqui? A área vai ser 2 km vezes 50 km, 100 km quadrados. A do meio, quadrada, 10 por 10, 100 km quadrados. A da direita, 50 vezes 2, 100 km quadrados. Então, a área é a mesma. O que muda é o formato, né? Então, nós vamos ver aqui. Vamos calcular o índice de conformação da primeira. O índice de conformação da primeira vai ser 2 vezes 50, que é a área, dividido pelo comprimento axial ao quadrado. O comprimento axial aqui deu 2,3. 2,3. Então, vai ser 100 dividido por 2,3 ao quadrado. Deu 18,90. O FC2, 10 vezes 10, vezes o comprimento axial ao quadrado, 10,5. 100 dividido por 110,25, vai dar 0,91. E o FC3 vai ser 2 vezes 50, dividido por 55,7. 55,7. Então, vai ser 100 dividido por 3.102,49. Vai dar 0,03. Aí ele fala o seguinte: a bacia 2 possui índice de compacidade próximo de 1. 0,91. Aqui o 0,91, né? O que indica forma próxima de um quadrado e alto potencial de produção de picos de cheia. Então, se a bacia tem um formato próximo de um quadrado, né, ou seja, a largura e o comprimento da bacia são parecidos, são próximos, sinal de que a bacia pode ter problemas de cheias. Se a bacia tem um formato circular, você bate o olho nela, ela tem um formato de um círculo, também próximo, maior chance de ocorrer enchente, maior chance de ocorrer pico de cheia, né? E aí, ele faz o quê? Ele traz um resumo, né? Ele traz um resumo, né, comparando diferentes bacias pelos seus índices de forma, diferentes com relação ao rio principal. Então, nós temos aqui o fator de forma, o coeficiente de compacidade, o fator de forma, né? O índice de forma. Então, nós temos, no final das contas, esses números para poder concluir alguma coisa, né? Eu vou deixar para vocês, na página, o artigo para vocês poderem estudar, que fica uma coisa mais aplicada, dos índices que foram... deixa eu ver se eu consigo pegar o arquivo aqui. Está aqui no Google, deve estar disponível para download até hoje aqui, quer ver? Um pouquinho Cachoeira.
das Pombas, Goiânia. Vamos ver se ele tem aqui o trabalho que foi feito, né? Morfometria, esse aqui. Trabalho de 2000 e... Deixa eu ver aqui. Ele está indexado no Cielo aqui. Deixa eu ver se eu pego ele em PDF aqui. Ó. Português PDF, está aqui. É 2006, parece? Vamos ver aqui. Olha lá, morfometria da bacia hidrográfica da Cachoeira das Pombas, Goiânia, Minas Gerais. Olha lá, foi publicado em 2006, lá na revista Árvore, né? Universidade Federal de Viçosa, e Cenibra, né? Cenibra, 2006. Então, ele vem falando sobre a Cachoeira das Pombas, o comportamento hidrológico da bacia hidrográfica, fala sobre isso, fala em material e métodos, como que foi feito o estudo, né? Interessante dar uma lida nisso. Características, morfometria da bacia e subbacias hidrográficas. Aí vem lá, área total, perímetro total, coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, padrão de drenagem. Característica do relevo, orientação, declividade mínima, declividade média, declividade máxima, altitude mínima, altitude média, altitude máxima, declividade média do curso d'água principal, característica da rede de drenagem, comprimento do curso d'água principal, comprimento total dos cursos d'água, densidade de drenagem, ordem dos cursos d'água. Aquela ordem, terceira ordem, segunda ordem, que nós falamos para vocês em outra aula, né? Aqui tem uma figura sobre como que é a bacia, né? A subbacia, a bacia. E vem, né? Onde é que está? Relevo, né? Como que é o relevo de lá. E aqui as características, ó. Olha lá, ó. Então aqui estão todas as características da bacia. Área de drenagem, perímetro, coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, padrão de drenagem, orientação da bacia, né? No caso, sentido nordeste. Declividade mínima, declividade média, máxima, altitude mínima, média e máxima, declividade média do curso d'água, comprimento, e aí vai. Ordem da bacia, densidade de drenagem. Então, esse artigo aqui, eu vou salvar ele aqui. Deixa eu salvar aqui. Eu vou disponibilizar para vocês depois, né, na página da disciplina, para vocês poderem estudar, e nós vamos pedir alguma coisa para vocês em cima desse artigo aí, tá? É um artigo que eu sempre uso com o pessoal, porque é um artigo de um trabalho que foi feito próximo da nossa região aqui, então fica mais fácil, né? É bom, né, ter alguma coisa mais próxima da nossa região, né? É interessante isso. Então, deixa eu salvar aqui. Vamos ver como que vai colocar o nome aqui. Um pouquinho, Cachoeira das Pombas, né? Cachoeira das Pombas. Salvar aqui. E aí depois eu disponibilizo para vocês, né? Beleza. E aí, nós vamos ver, nós vamos lá na outra, né? Como eu disse para vocês, têm várias, algumas apresentações, alguns materiais que se complementam, né? Eles se complementam. Vamos ver se é essa aqui, manejo, características físicas. Pedindo desculpa para vocês aí, que está muito lento hoje aí. Não sei se é o computador, se é a internet, o que que é, né? Está lento aí.
Análise física da bacia hidrográfica. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é nesse arquivo aqui. Não, aqui tem, né? Aqui tem, ó. Vamos ver aqui. Faltou falar da densidade de drenagem, né? Eu estava lendo agora há pouco na Cachoeira das Pombas, fala da densidade de drenagem, nós não comentamos. Nós falamos basicamente um pouquinho na aula passada, mas lá na apostila que nós adotamos, tem um outro intervalo para os valores de densidade de drenagem. Esse material aqui está mais completo, está melhor, né? Então, vamos falar um pouquinho da densidade de drenagem, que é um outro fator, né? É um outro índice, é uma outra característica fisiográfica ao lado das outras que nós já vimos, coeficiente de compacidade, fator de forma, etc, né? Então, a densidade de drenagem, nós já vimos isso na aula passada, é o comprimento total dos canais. Eu pego todos os canais da bacia, somo tudo, né? Deixa eu ver se tem uma foto de uma bacia aqui. É isso aqui, ó. Olha lá, ó. Eu pego todos os canais, tudo que está aqui, somo, vou encontrar X quilômetros. Eu vou somar todos esses canais aqui, ó. Tudo. Somo tudo. Vou encontrar tantos quilômetros. Esse vai ser o meu chamado L, né? É o L. É o comprimento total de custos. Comprimento total, desculpa, comprimento total de todos os canais. Dado em quilômetros. O A é a área da bacia hidrográfica. É a área que eu vou obter, né? Como que eu obtenho a área da bacia hidrográfica? Eu vou pegar com um planímetro, vou planimetrar a minha área e vou obter o valor da minha área. Então, eu vou planimetrar a bacia. Eu vou planimetrar a bacia e com depois de planimetrar a bacia, passar o planímetro na bacia, eu vou ter o valor da área da bacia. Se eu tiver o desenho da bacia, fica fácil, né? No papel, eu já obtenho a área. Aí ele fala o seguinte, ó, se eu pegar e calcular a densidade de drenagem, aí ele fala o seguinte, o Staller, em 1957, ele classificou assim, ó, a bacia hidrográfica, ela apresenta baixa densidade de drenagem até 5 km por quilômetro quadrado de densidade de drenagem, tá? Então, até 5 km, né? Até 5 km por quilômetro quadrado é baixa densidade de drenagem. De 5 km até 13,5 km por quilômetro quadrado é média densidade de drenagem. E de 13,5 a 155,5, alta densidade de drenagem. Acima de 155,5 km por quilômetro quadrado é muito alta densidade de drenagem. Então, gente, eu vou calcular a densidade de drenagem e vou saber, né, se a minha densidade de drenagem é baixa, média, alta ou muito alta, né? É um dado a mais. É um dado a mais, como vocês viram naquela tabela, né? Da Cachoeira das Pombas. Vocês viram naquela tabela, né? Que tem várias informações lá. Uma delas é a densidade de drenagem. Aí ele fala que a densidade de drenagem depende do clima e das características físicas da bacia. O clima atua tanto diretamente em regime e vazão dos cursos, como indiretamente, influência sobre a vegetação, né? Isso aí fica para depois vocês fazerem uma leitura, né? Esse material. Forma da bacia, eu acho que aqui já está repetindo o que nós já vimos, né? Olha lá, ó. Fator de forma, nós já vimos isso. Olha lá. Né? Uma bacia circular, uma bacia alongada. Essa aqui deu 0,8, essa aqui deu 0,2. Então, 0,8 é mais próximo de 1. Então, mais tendência a cheia, né? Índice de circularidade, nós já vimos também, né? Então,
Ó, quanto mais próximo de um, mais próximo da forma circular será a bacia hidrográfica. Então tá. Aí vem, né, outras informações, né, que nós vamos depois entrando aí com vocês passo a passo, né? Bom, deixa eu ver aqui agora. Vou voltar aqui. Tá muito lento hoje, gente. Desculpas aí mais uma vez, tá? Mas isso foge do controle da gente, né? Deve ser algum problema na internet. Precipitação bacia hidrográfica. Vamos ver se vai abrir aqui, né? Tá. Aqui ele faz um resumo do que nós falamos, né? São 13 slides somente. 13, né? Então vamos ver aqui. Características físicas, área, perímetro, relevo, cobertura superficial, solos, né? Índice de forma, né? Índice de compacidade, comprimento, ou a rede de drenagem, o somatório dos cursos d'água, né? É o comprimento da rede de drenagem, densidade de drenagem, nós já falamos. Número e ordem. Aqui, ó, vamos relembrar aqui, olha só, a classificação de Orton, né? A lei de Orton. Lei de Orton, né? Nós temos o seguinte, ó. Uma bacia, né? Uma bacia. E aqui nós temos as ordens da bacia. Ou as ordens dos afluentes, né? As afluentes. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é ordem 1, porque não tem nenhuma ramificação. Esse aqui não tem nenhuma ramificação, esse aqui também não tem nenhuma ramificação. O de baixo aqui, ele é ordem 2, porque eu tenho duas de primeira ordem formando uma de segunda ordem. É no mínimo duas, tá? Então aqui, ó, um de primeira ordem, outro de primeira ordem. Então, dois de primeira ordem formam um de segunda. Esse aqui, primeiro. Esse pedacinho é de segunda. Esse aqui é primeiro. Esse pedacinho de baixo aqui continua sendo de segunda, né? Aí eu vou ter esse aqui é de segunda, esse aqui é de segunda. Então, dois de segunda formam esse aqui de terceira. Esse do lado aqui, primeira e primeira. Dois de primeira juntou, formam um de segunda. Aqui eu tenho terceira e segunda. Ele mantém terceira. Ele não cai para segunda, não. E nem forma quarta, né? Para ser quarta, teria que ser terceira aqui, ó. Então, segunda com terceira, terceira. Aí eu vou juntar com esses de cima aqui, eu tenho um de terceira aqui, um de terceira de cá, dois de terceira. Dois de terceira forma um de quarta. Então, ele no final aqui, ó, que é aqui embaixo que importa, para nosso estudo, basicamente, no exutório, na seção de controle, é quarta ordem. Ou seja, o curso d'água, a bacia é de quarta ordem. Tá? Então, esse aí é o resuminho do número de ordem da bacia, né? Vamos ver se ele traz algum exercício. Acho que não, né? Acho que ele faz só isso, né? Só isso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui atrás e ver, né? Ver aqui. Exercício de fixação.
Esse exercício de fixação, como eu disse, né? Ele abrange até agora tudo que nós já vimos e algumas coisas que vocês vão ter que pesquisar também. São 16 exercícios que vocês vão fazer depois, tá? Mas eu sugiro que vocês já venham dando uma lida, né, nesse material para poder se inteirar melhor do assunto aí, tá? Vamos ver aqui, né? Onde é que está? Quinta semana, aqui, né? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está o arquivo, né? Está aqui. Eu vou colocar o arquivo aqui na página da disciplina, agora. E aí, o problema é que o pessoal que está com celular vai ter dificuldade, né, de ler, né? Mas aí, vocês tentem, pelo menos, se não der para ler, vocês me falem, tá? Eu vou colocar o arquivo aqui. Está muito lento hoje, muito. Vou colocar o arquivo aqui, né? Vou colocar o arquivo. Vou ver aqui. Nossa, Deus, está muito devagar. É arquivo, né? Aqui. Aqui. Artigo científico Cachoeira das Pombas. Cachoeira das Pombas. Assim, ó, ler o artigo atentamente para posterior avaliação. Eu vou soltar o arquivo aqui. Soltar aqui e salvar. Acho que eu esqueci de marcar aqui a opção para deixar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Não, tem que... Aqui não, editar, configurações. Exibir.
Bom, então, vamos fechar a edição aqui. Essa lentidão toda, né? Desativar a edição. Então tá ali, ó. Artigo científico, Cachoeira das Pombas, leia o artigo atentamente para posterior avaliação. Então eu vou deixar para vocês como uma atividade, né, para vocês já lerem, né, esse artigo e poderem já ir tirando as conclusões. Algumas conclusões vão lendo, né, e vão anotando, né. Depois vocês vão fazer uma atividade com esse... provavelmente vai ser uma resenha, né, sobre esse artigo aí, e vocês vão enviar depois para mim em PDF, né? Então, assim, vamos já lendo, né? O artigo, deixa eu ver se ficou tudo ok aqui, deixa eu abrir ele aqui, vamos ver. Vamos ver se vai abrir. Isso, abriu o artigo, né? Tá aqui, ó. Vocês vão ler, né? E vão fazer depois uma resenha. Mas, por enquanto, vai só lendo, né? Se quiser fazer alguma anotação do lado, vai fazendo, né? Vai fazendo anotação. Dá para ler bem no computador. Agora, no celular, não sei, né? Vocês aí que estão com celular, se vocês vão ter condição de ler, né? Com certa facilidade, né? O artigo todo, né? Porque ele é duas colunas, né? Duas colunas, o texto, em cada página. Então, aí vocês tentem ler, né? Tentem ler aí para ver o que vai dar, né? Vocês vão fazendo aí. Bom, eu quero parar por aqui hoje, gente. Eu vou parar por aqui hoje e vou, né, disponibilizar para vocês amanhã, né? Amanhã, no máximo lá para 5 horas, eu já disponibilizo para vocês o link, né? Para vocês que não viram e para vocês que viram, né? Querem ver de novo essa aula, né? Eu estou aqui, deixa eu ver aqui se o pessoal mandou, né? Deixa eu ver aqui se mandaram o e-mail, né? O e-mail com a... Deixa eu ver aqui, hidrologia... Tem um pessoal bravo aí, né? Tem um pessoal bravo aí, mandou umas mensagens meio pesadas, mas tudo bem. É o seguinte. Vocês, os dois alunos que ficaram, né, sem o contato, né, sem o convite, na verdade, para a aula, manda por e-mail para mim, que eu já copio aqui. Se for possível, manda agora, que agora até as 16h45 eu estou aqui online, estou no computador, e aí eu já copio, já colo lá na planilha de vocês, de Engenharia Florestal 171, e no próximo convite vocês já ficam cientes, né, da reunião, né, da nossa aula, né. Aí já podem enviar, por favor, mandem, se possível, agora mesmo, que acho que é Paloma e Antonielli, né, acho que são as duas, que estão precisando enviar aí para mim o contato. É isso. Tudo bem, Eu gente? acabei de Então, enviar, Cleitonô. enviou por e-mail? Enviei agora. E você podia Beleza, fazer o então. favor de olhar para mim se as minhas atividades chegaram. Eu até coloquei lá no e-mail falando a respeito, porque eu achei estranho que para mim está aparecendo uma mensagem que ela está em atraso, mas só que eu enviei as atividades antes do prazo terminar. Deixa eu ver aqui, que eu não deixo para depois. Se eu deixar para depois, acabo esquecendo. Deixa eu ver aqui se já está aqui. Já entro de uma vez aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver de quem que está aqui, né? 26 participantes, 23 enviaram. Vamos ver aqui quem que enviou, né? Tarefa encerrada, 28 de agosto.
Então, vamos ver aqui quem enviou. Vamos ver aqui, né? Eu, né? Pelo menos o arquivo está aqui, né? Ó, o arquivo está aqui. Paloma, Eliseu, Gleice, João Marcos mandou também. Quem mais aqui? Júlia, Laila, Mariana, Milene, Nívia, Pablo, Poliana, Geiciane, Lidiane, Luana, Simone, Tainara, Thalia, o Emerson, a Cálita, se eu não errei, Jackson, Iago, Gleiciane, Angélica, Ana Caroline, Antonielle. Exatamente. Então foram essas pessoas que enviaram, né? Tá certo? Quem me perguntou foi a Paloma. Isso, Claudionor. Então, Paloma, acho que, deixa eu ver aqui, eu falei seu nome? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Na aqui, verdade, Paloma. eu saí aqui da aula sem querer e eu voltei agora. Eu esbarrei no negócio aqui. Deixa eu ver aqui se vai abrir o seu arquivo aqui. Deixa eu ver aqui. A internet tá uma bênção hoje, tá uma beleza. Vamos ver. Tá uma lentidão total aqui. Vamos ver aqui. Nossa, Deus, tá demais. Eu acho que não é só a internet, não, porque isso aqui não é internet, isso aqui é dentro do computador. Paloma Aparecida Costa. Isso. Papai, exercício, tal, capítulo 1, capítulo 2, bacia hidrográfica. Chegou sim, Paloma, tá aqui, viu? O Tá aqui outro também certinho. chegou, a pesquisa? Chegou foi o arquivo sobre os questionários do capítulo 1 e 2, né? E a pesquisa? Eu Questionários, mandei os envio dos dois. questionários. Ó. Você mandou junto? Não, acho que eu Não, mandei né? Você mandou separado. separado, né? Deixa eu ver aqui a pesquisa, vamos ver aqui. Porque aí eu já falo dos outros também, né? Onde é que está aqui? Vamos ter um pouquinho de paciência aí, porque a internet alguma coisa está acontecendo com o computador aqui, não sei o que é. Envie os questionários. Vamos ver aqui, onde é que está o outro? Pesquisa, né? Pesquisa, certo? Isso, a pesquisa eu mandei dia Vamos 20, ver aqui. quinta-feira. Tá, vamos ver aqui. Pesquisa. 26 alunos, 22 enviaram. Encerrou dia 21. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Quem que enviou aqui, né? Paloma, pesquisa de bacias hidrográficas, mandou. Eliseu mandou. Gleice, João Marcos, Júlia, Laila, Mariana, Milene, Nívia, Pablo, Poliana, Geiciane, Lidiane, Luana, Simone, Tainara, Thalia, o Emerson, a Cálita, Jackson, Iago, Gleiciane, Angélica, Ana Caroline,
Antonielli. Esses enviaram a pesquisa também. Tá certo? Então, os trabalhos chegaram direitinho. Obrigada por conferir aí para mim, tá, Claudionor? Certinho, né? Certinho. Ficou com alguma dúvida aí? Chegaram. Estão todos. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos na próxima segunda-feira. Aí eu mando para vocês o convite, né? Eu vou acrescentar os nomes das duas alunas que estavam sem e também já fica aí para vocês a questão do artigo científico. Depois eu vou colocar mais algumas informações lá para a questão de mandar a resenha, né? E aí, isso no caso para vocês aí, né? No caso, deixa eu ver, é isso mesmo, a resenha, né? Tem aquele questionário que vocês depois vão enviar para mim, mas não agora, por enquanto, né? Então, nós vamos ficando por aqui, né? Nessa aula. A partir de amanhã, então, amanhã à tarde, já vou disponibilizar o link para vocês assistirem novamente essa aula no YouTube aí. Tá ok? Então, vamos terminando por aqui. Bons estudos para vocês, boa tarde. E a gente volta a se ver na segunda-feira, se Deus quiser. Segunda-feira é feriado, né? Não sei se vai ter alguma coisa. Eu não sei como é que está essa questão da segunda-feira, né? Tem que ver depois com o pessoal aqui, os colegas, né? Eu não sei se vai ter alguma coisa no dia 7. Não sei, né? Aí eu tenho que ver realmente o que vai acontecer. Mas qualquer coisa a gente volta a se falar. Boa tarde. Um abraço a todos. Obrigada, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente.